Vou profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Capítulo 21 do Evangelho de João está dizendo: depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, estava bom o som, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhe então: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede por causa da grande quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, que é João: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, tiraram brasas, ou melhor, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e do lado pão. Disse-lhe então Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes então Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Amém? Vamos agradecer por esse texto. Pai querido, maravilhoso, quero te louvar, quero te agradecer. Primeiramente, Pai, mais uma vez, aqui está sendo louvado, exaltado o teu nome, pela vida do teu servo, pastor Renildo Ribeiro, esse filho do Senhor, que o Senhor separou, que o Senhor colocou, meu Deus, no trilho do chamado, e com certeza, Senhor, ele tem sido, ó meu Deus, para a glória do teu nome, o condutor desta locomotiva que é a igreja do Senhor neste lugar. Vidas preciosas nessa cidade, pessoas que foram compradas pelo teu sangue. E eu quero te louvar, Senhor, não só pela vida da igreja, mas nesta manhã eu quero exaltar o teu nome e pedir que o Senhor venha honrar o pastor Renilton, a pastora Daniela e os seus filhos, toda essa igreja, Senhor, porque nesta manhã quem está ganhando é o nome do Senhor, que está prolongando os dias do servo do Senhor na face da terra. Te louvo também por aqueles que vieram de Medford, da tua serva que veio de Denver, ó Deus, para somar com esta obra. Continua unindo este ministério, continua crescendo este ministério, continua ampliando as tendas deste ministério, continua dando unção para cada um dos teus filhos e filhas, e que o nome do Senhor mais uma vez possa ser exaltado nesta manhã e até o grande dia de consumar todas as coisas, que é o dia do Senhor, buscar a igreja santa, imaculada, a igreja sem mancha, sem ruga, preparada para encontrar com o noivo Jesus. Mas nesta manhã, enquanto a igreja não prova deste grande dia, abençoa as nossas vidas, meu Senhor. Fala conosco pela tua palavra, ministra os nossos corações nestes minutos desta manhã e de princípio desta tarde. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos: Espírito Santo, seja bem-vindo para ministrar nesta manhã a nossa vida, para que haja acima de todas as coisas fruto, e que este fruto na nossa vida permaneça, a fim de que glorifique ao Pai que está no céu, que é o nosso Paizinho. Muito obrigado, oramos agradecidos no nome maravilhoso de Jesus. Quem tem amém, fale amém nesta hora, agradecendo ao Senhor. Pode tomar o teu assento, por favor.
no nome maravilhoso e poderoso do Senhor Jesus. Queridos, a palavra do Senhor nós lemos já e vamos meditar um pouquinho nesta palavra preciosa. Eu muito me alegro por falar da pessoa maravilhosa e bendita de Cristo Jesus nesta manhã, e por saber que nós temos uma preciosidade nas nossas mãos. Quem tem Bíblia pode levantar a Bíblia Sagrada agora, em nome de Jesus. Só levantar a Bíblia Sagrada. Levante a Bíblia Sagrada, pode abaixá-la, que está nas suas mãos, quer seja direita ou esquerda. É uma preciosidade para a sua vida. Se você ainda não tem uma Bíblia, com certeza procure o seu pastor, procure os líderes da igreja, e esta igreja com maior satisfação te presenteará com um exemplar da Bíblia Sagrada. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros, mas ela não contém 66 livros por mero acaso. Ela contém 66 livros para que nós pudéssemos e que nós venhamos realmente meditar na palavra do Senhor, porque é uma preciosidade para a nossa vida. Pelos séculos dos séculos, estes quase 40 escritores foram levantados pela pena do Espírito Santo para deixar a nós redigido tudo que está aqui. E eu muito me alegro, tanto com o Antigo como o Novo Testamento, e mais precisamente com o Novo Testamento, porque Jesus deixou 4 óticas para nós: o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, para que nós possamos compreender qual é o cerne da palavra de Deus, ou seja, qual é a essência da palavra. Se nós pegarmos, vou dar só um exemplo para vocês, uma fruta. Nós gostamos muito, por sermos brasileiros, principalmente, eu creio que a maioria de nós que estamos aqui, somos de uma região quente do Brasil. Somos de Minas, somos do Espírito Santo, de Goiás, talvez de Rondônia, de Mato Grosso, de lugares que a maioria daqueles que vêm para cá, de lugares quentes, não é verdade? Gostamos muito da laranja. A laranja por si só, se você olhar para ela, você talvez não vai identificar o que está por dentro da laranja. Pode estar até bonita, grande, amarela ou menos amarela, mas quando você a descasca e você vai para o miolo, que são os gomos, né, os favos, você vai deliciar se ela realmente é produzida para dar, não é um sabor cítrico, mas um sabor doce. Então, para nós podemos dizer que essa laranja, além de ser bonita, é saborosa, nós precisamos de provar o que está dentro dela. A Bíblia, ela é maravilhosa. Aqui neste último capítulo 21, só para nós entendermos um pouquinho, nós estamos lendo, e quando você lê, você vai presenciar o escritor aqui dizendo o seguinte: olha, tudo que foi escrito aqui no Novo Testamento, ele está falando dos escritos, dos evangelhos do Novo Testamento. Ele está dizendo o seguinte: tudo que foi escrito aqui vai estar falando, obviamente, da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Mas, se fosse escrito os pormenores sobre a pessoa de Jesus, os livros espalhados na face da terra não poderiam conter a grandiosidade daquilo que o nosso Senhor, Ele fez quando esteve aqui durante os seus 33 anos e 3 anos de ministério. Quem crê nisso, levanta a sua mão e agradeça ao Senhor, porque Ele é poderoso e Ele é maravilhoso. Então nós temos aqui, queridos, um resumo do que Deus fez lá na criação, do que Deus fez com os patriarcas, do que Deus fez com os reis, do que Deus fez depois da divisão do reino do norte, do reino do sul. E aí vem o silêncio profético, 400 anos, chamado período interbíblico, e o Senhor levanta um homem chamado João Batista para anteceder e preparar o caminho do Messias. E eu muito me alegro, eu gosto demais, eu amo pregar o Antigo Testamento, mas eu me deslumbro muito mais de falar da preciosidade de quem é Jesus, da obra de Jesus, das maravilhas do que Jesus faz. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é a essência da palavra. Ele é o Filho do Deus vivo, que está escrito no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 1, que o verbo se fez carne, Ele habitou no meio dos seus que eram judeus, e Ele está aqui nesta manhã pelo seu Espírito para convencer o nosso coração que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, que é Ele que pode libertar a sua vida, que é Ele que pode
pode curar, aquele que pode te chamar, aquele que pode te levantar, mas também Ele pode abater, Ele pode também humilhar o soberbo, mas não é isso que Ele quer fazer conosco. Se Ele nos chamou, se Ele nos levantou, se Ele levantou o pastor Renildo, os pastores que estão aqui, você que é obreiro ou não obreiro, mas é um servo do Senhor, uma serva que congrega neste lugar, precisa de entender que Jesus jamais vai desamparar a sua vida, que Jesus jamais vai deixar você sozinho, sozinha, que Jesus vai andar com você, mesmo você, quando lê no Salmo 23, que lá diz que quando eu ando no vale da sombra da morte, eu estou sozinho? Não, eu jamais estarei sozinho, porque Ele está comigo, Ele está com você, Ele está conosco, e se Ele está conosco, quem será contra nós, nesta manhã e todos os dias da nossa vida? Eu me alegro com tudo isso, e principalmente com esta palavra que Deus me deu neste último evangelho, chamado o Evangelho de João. Aqui nós presenciamos neste Evangelho de João, aqui neste capítulo de número 21 e no capítulo de número 20, um Jesus ressuscitado, que aparece primeiramente para uma mulher chamada Maria Madalena, ao lado da boca do túmulo. Enquanto todos estão desesperados, João sai correndo, Pedro sai correndo, Maria Madalena está atônita do lado da boca do túmulo. E ali Jesus aparece para ela. Segundo o texto fala, nesse primeiro dia, que é o domingo, ele aparece para ela, e ela acha que é o jardineiro. E quando o Senhor aparece para ela, e ela não reconhece o Senhor primeiramente, ela pensa que é o jardineiro, e ela começa a argumentar: olha, me fala onde você pegou o corpo do nosso Senhor, onde foi colocado. E aí começa um momento maravilhoso, que o Senhor não está mais agora como um homem natural, como um homem 100% Deus e 100% homem no meio dos seus, mas Ele está ressuscitado, com o seu corpo de glória, com as suas mãos com as marcas dos cravos, com o lado traspassado pelo soldado, e com seu corpo glorificado, com a sua divindade, demonstrando aos seus que Ele ressuscitou, que Ele estava vivo, e que Ele é vencedor sobre a morte, sobre o inferno e sobre todas as coisas, aleluia. E aí o Senhor, naquele mesmo dia, no capítulo de número 20, Ele entra na casa eles saem, todos os seus discípulos, estão com a sua mente totalmente perturbada, porque o Senhor, eles creem que Ele prometeu, mas ainda não havia visto o Senhor Jesus. Eles entram, se reúnem com medo do Império Romano, e agora a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele passa, nos mostra no meio das paredes, não sei de que forma, mas Ele passa, e Ele chega no meio deles e diz: paz seja convosco. Segunda aparição de Jesus, aparece aos seus, e Jesus começa a ministrar aos seus. Vem todos para tocar, e um deles não está no seu meio, chamado Tomé. Por isso que a gente usa aquela expressão falada, fulano está parecendo Tomé, porque Tomé, depois de 8 dias, segundo aqui a palavra do Senhor, depois de 8 dias, Tomé estando mais uma vez reunido, ele não estava nessa primeira aparição, ele estando reunido com os discípulos do Senhor, ele também era um discípulo. Ele disse assim: olha, eu só vou acreditar no que vocês estão falando se eu tocar nele, se eu realmente tocar como vocês tocaram, como vocês ouviram ele e viram ele. E agora Tomé está junto com eles, e o Senhor Jesus então chega, e quando ele chega, ele diz mais uma vez: paz seja com quem? Paz seja convosco. E Jesus usa uma expressão maravilhosa na palavra, que diz que mais bem-aventurados aqueles que não viram, mas aqueles que creram. Isto que condiz conosco. Nós estamos aqui sem ver, mas nós estamos crendo, e o Senhor chama a igreja deste século de bem-aventurada. É uma igreja feliz, é uma igreja abençoada. Sabe por quê? Porque nós não precisamos ver com os nossos olhos humanos, mas nós precisamos ver com os nossos olhos da fé. Quem tem fé para ver Jesus agir no nosso meio, levanta a sua mão e invoca e glorifica o nome dele nesta manhã. Eu creio que Ele está aqui. Quem crê que Jesus está aqui? Ele está aqui pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo, que é o Consolador. Tomé então coloca as mãos, aonde estão a marca dos cravos, e ele contempla Jesus ali no meio de todos os seus irmãos. Mas depois de alguns dias, eles vão para um lugar que a Bíblia aqui no capítulo 21 nos fala, chamado Mar de Tiberíades,
que é a mesma coisa do mar da Galileia, que é a mesma coisa também, queridos e amados irmãos, o outro nome que era dado, Lago de Genezaré. São todos esses nomes dados ao mar da Galileia. Lago de Genezaré, mar de Tiberíades e o mar da Galileia. São os mesmos nomes dados ao mesmo lugar. E aí quando eles vão até aquele lugar, eles fazem da mesma forma que fizeram algum tempo atrás, que está registrado em Lucas capítulo de número 5. Eles então começam uma pescaria. Mas antes de começar uma pescaria, aqui me dá algumas informações, o capítulo 21, versículo 3, que me dá a entender que Pedro, que é aquele mesmo que tem a iniciativa, lá do capítulo 5 de Lucas, de entrar no barco e começar a pescar, ele aqui me mostra aquele mesmo Pedro, mas não aquele Pedro animado, aquele Pedro que está empolgado, mas um Pedro que me mostra, que me dá a entender que está retrocedendo, com medo de alguma coisa, com dúvidas no seu coração. Por quê? Porque, amados, eu entendo uma coisa, que quando Jesus chama a minha e a sua vida, quer seja para o ministério pastoral, diaconal, ministério como missionário, evangelista, enfim, ou para sermos servos dele, que é um ministério importantíssimo, acima de qualquer título e cargo na casa do Senhor, ele nos chama, ele nos transforma, ele nos muda, ele nos treina, mas ele nos envia para que nós venhamos jamais retroceder àquela velha vida, aqueles velhos hábitos, aquilo que nós fazíamos anteriormente. Se Jesus nesta manhã, aleluia, está falando ao seu coração que você não tem que retroceder, que não tem que desanimar. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia me revela, lá no livro de Gênesis, que uma mulher, quando olhou para trás, chamada a mulher de Ló, e ela olhando para trás, que simboliza para nós, não é? Olhando para a casa que deixou, para a vida que tinha, para os bens que ficaram para trás, diz a Bíblia que aquela mulher tornou-se uma estátua de quê? Uma estátua de sal. E os estudiosos nos falam que justamente naquela cidade chamada Sodoma e Gomorra, aonde a mulher tornou-se uma estátua de sal, existem as maiores salinas daquele lugar, os lugares onde são extraídos o maior número de sal, e ali está também o chamado Mar Morto. O que é o Mar Morto? O próprio nome já está falando. Ele vai descendo pelo rio, ele deságua no lago de Tiberíades, e ali desce naquele mesmo rio, deságua no lago. É aquele lago chamado Mar Morto, não tem lugar nenhum aonde algum rio brota, deságua nele, então morre tudo ali, e ali não tem vida. Segundo as pessoas que já foram lá, se eu não for lá agora, antes de Jesus voltar, um dia ainda vou conhecer o Mar Morto, depois que Jesus voltar e estabelecer o seu milênio, aleluia, eu ainda vou conhecer aquele lugar. Mas dizem que as pessoas flutuam ali pela intensidade, não é, de sal que tem naquela água, e faz com que a água fique pesada e todo o corpo que coloca ali fica leve. Então, amados, o Senhor nos mostra que talvez este Pedro, Simão, tentou olhar para trás, e pelo fato de não ver Jesus 24 horas mais presente com eles, ele tentou fazer as mesmas coisas que fazia, voltar a pescar, voltar a ser uma pessoa comum. E não é isso que Deus tem para você diante das dificuldades. Mesmo quando nós, queridos, achamos que Cristo não está conosco, eu tenho uma notícia para você. Se você achar que Cristo não está com você, que isso pode ser uma falha minha, uma falha sua, uma falha humana, querido, eu não vou denominar que você está desviado, não. Isso é uma falha nossa. Mas mesmo nós estando desta forma, eu tenho uma notícia para você nesta manhã. O Jesus que eu sirvo, que você sirva, que você serve, querendo você ou não, Ele ressuscitou, Ele está vivo, e se Ele está vivo, jamais Ele vai nos abandonar, por mais que a sensação em nosso coração seja a sensação
de estarmos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Qual foi a promessa que ele diz lá no último capítulo de Mateus? Certamente eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se fizermos a ligação com Salmo 23, o que está dizendo lá? Ainda que eu passe também pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor me abandonou, porque o Senhor não está comigo, não, porque tu estás comigo. E lá ainda diz mais: é a tua vara e o teu cajado que me consolam. Quem pode agradecer a Jesus? Que mesmo nos apuros da vida, nas desilusões, nas perdas da vida, o Senhor não nos abandonou. Aleluia. Ele talvez tinha no seu coração isso. Será que agora vai vir no meu coração decepção? Vai vir frustração? Eu vou entrar em desespero? Será que vai começar a necessidade? E aí diz a Bíblia que passado alguns dias que Jesus não se manifestou mais a eles visivelmente, vendo com seus próprios olhos, ele decidiu ir pescar. E a influência foi tão forte de Pedro, porque é um líder nato, que ele influenciou os outros que estavam ali, que não eram todos, que o texto nos mostra aqui que eram alguns, pelo menos mais 6 pessoas ou 7, entrar no barco e fazer com que a pescaria fosse adiante, com que a subsistência fosse adiante, com que o puxar da rede fosse adiante e eles não passassem nenhum tipo de necessidade. Mas interessante, queridos, que eles passaram uma noite toda jogando a rede para um lado, jogando a rede por outro. E Pedro, nós sabemos muito bem, isso aqui não é novidade para ninguém que conhece a Bíblia. Pedro sabia muito bem como que o vento deveria soprar, aonde, a maneira de colocar o barco, de jogar a rede. Ele sabia muito bem, ele era um especialista em fazer uma grande coleta de peixe, ele era um pescador nato, ele era um pescador experiente. Mas eles passaram a noite toda jogando a rede, e o versículo 3 no finalzinho está dizendo que eles nada apanharam. Mas diz que bem cedo de manhãzinha, quando o sol começou a brotar, apareceu o Senhor e ele perguntou: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E esta é a palavra que Deus me deu nesta manhã, que você, querido, pode ter vivido até hoje, não é? Terminando 2015, começando 2016, vendo coisas maravilhosas do Senhor, vendo Deus operando na sua vida, porque você é um cristão. Com certeza Deus fez alguma coisa pela sua vida, Ele se manifestou alguma coisa, porque, queridos, neste presente século, se o nosso Deus não tivesse manifestado a nós de alguma maneira, nós não estaríamos servindo a Ele. Pelo fato de Ele estar vivo, dele ter ressuscitado, de Jesus estar vivo, com certeza Ele manifestou de uma maneira para você, e você está caminhando dia após dia na presença do Senhor. Mas eu vim nesta manhã para dizer a você que o Jesus que eu sirvo, Ele continua não fazendo só os milagres que Ele fez na sua vida até hoje, mas Ele quer nesta manhã, neste ano de 2016, e a partir deste ano, no passar dos anos, que você tenha uma vida extraordinária de milagres na sua presença. Ele quer que você viva uma vida de coisas extraordinárias. E eu falei: Senhor, nós falamos tanto de palavra extraordinária, milagrosa. Senhor, quer dizer essa palavra extraordinária? Palavra extraordinária no dicionário quer dizer raro, quer dizer fora do normal, que causa admiração. E o último significado da palavra extraordinário, sabe o que quer dizer? Muito grande. Então Jesus quer que nós não fiquemos vivendo do passado, não fiquemos vivendo só dos milagres, das bênçãos que 2015 foram proporcionadas pelo Senhor na nossa vida, mas o Senhor quer que você viva mais neste 2016, mais intensamente, com experiências na sua presença, com coisas mais sobrenaturais e extraordinárias. Ou seja, o Senhor quer que você viva uma vida de raridade na sua presença, de coisas incomuns na sua presença. Isso é para o pastor Renildo também nesta manhã, essa palavra que Deus me deu. Pastor, existem líderes que passam 10, 15, 20 anos, vê paralítico andar, cego vê coisas tremendas. Deus
usando ele para fazer. Mas sabe o que acontece? Existem líderes que acham que já viram tudo da parte do Senhor, que não precisam ver mais nada, que não precisam de buscar mais intensamente ao Senhor. Não é isso que Jesus está querendo nos dizer. Olha, vamos para o texto aqui, você vai entender o texto daqui a pouquinho. Você vai perceber aqui pelo texto que Pedro estava acostumado a jogar a rede, irmão. E nós também achamos assim: eu vou orar e Jesus vai curar. Jesus vai curar sim, nós vamos orar e as coisas vão acontecer. Mas o Senhor quer que nós não fiquemos só no nível que nós já estamos. O Senhor quer que nós avancemos, mergulhemos mais profundo, que nós subamos mais nos degraus de experiência, mais perto dele. Senhor quer que você não se acomode, já que ele te deu almas, que você tenha mais almas ganhas, que você cresça mais ainda. Senhor não quer que você pare no estágio, eu vou usar aqui o número de 2015. Não, pastor, tá bom demais, mas Deus quer que você viva uma vida de coisas extraordinárias, aleluia. Cada dia vivendo coisas mais raras, coisas mais surpreendentes. Cada dia Deus se revelando para você coisas maiores, muito maiores ainda, porque Deus, o nosso Senhor Jesus, tem coisas surpreendentes para poder manifestar na nossa vida. Quem crê nisso? Então aqui eu percebo que talvez Pedro já achava que já tinha realizado tudo, mas ele se enganou. Que Jesus é Jesus de coisas novas, que Jesus não é Jesus de religião, que Jesus não é Jesus de coisas simples, simples sim, mas de coisas cotidianas somente. Tem pessoas que param no meio do caminho, pastor Renildo e pastores aqui, e falam: já realizei grandes obras para o Senhor, já estou com tantos anos de idade, e agora eu vou deixar para o próximo. Não, querido, o Senhor está te falando que até o último dia da sua vida Ele quer te usar com coisas extraordinárias, com coisas sobrenaturais, com coisas maravilhosas. E aqui Pedro, podemos dizer assim, ele quebrou a sua cara. Pedro aqui deu com os burros na água. Pedro aqui provou que por mais que ele sabia, não era daquela maneira. Ele precisava de ter uma nova experiência com o Senhor, de viver uma vida de coisas raras. É isso que o Senhor quer te falar nesta manhã. Pastor Renilton, se você já viveu o melhor de Deus, Ele quer que você viva o melhor, acima do melhor de Deus ainda na sua vida. Quer que você viva coisas mais raras ainda, mais sobrenaturais ainda na sua vida. Isso aplica os pastores, a minha vida e toda a igreja Vida Nova em Milford. Se você já viveu, Deus quer que você viva acima ainda do que você já viveu com Ele, para que o nome dEle seja duplamente glorificado através da sua vida e você honrado. E aí jogaram a rede, nada apanharam, sabe por quê? Porque o Senhor queria que eles vivessem uma vida e tivessem uma experiência rara com Ele. Não é o simples fato de falar assim: eu vou sair pela rua, dá só um exemplo. Eu vou sair pela rua e eu já sei que toda vez que eu saio pela rua eu ganho alguém. Talvez você pode se decepcionar de achar que as coisas são metódicas no reino de Deus. Você tem que sair para a rua dependendo completamente da unção e da graça do Senhor, porque Ele que vai te dar experiências marcantes, poderosas e maravilhosas com Ele, quando você sai para fazer a sua obra. Lançaram a rede e nada apanharam. E quando Jesus de manhã cedo veio, Ele perguntou: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Ou seja, Jesus está perguntando: filhos, será que está faltando alguma coisa ou não em relação à experiência que vocês têm que buscar comigo agora, nessa nova fase que vocês vão começar sendo os meus representantes? E aí Pedro, claro, obviamente, versículo 5, já respondeu que não. E Jesus falou: lançai a rede para a direita do barco, aleluia. Lá no capítulo 5, só fazendo uma comparação, para você entender, querido, que aquilo que você já viveu até hoje, o Senhor quer que você viva algo raro com Ele, quer que você viva algo extraordinário com Ele, não igual que você viveu, porque o nosso Deus, Ele se renova e faz coisas novas a cada manhã, aleluia, glória seja o nome do Senhor.
Quando você olha para o capítulo 5, você vê que capítulo 5 e o 21 aqui de João, 5 de Lucas e 21, estão no mesmo lugar. Lá no capítulo 5, preste atenção, era uma grande multidão junto com os discípulos. Aqui não, preste atenção, aqui já é algo mais particular. Aqui no capítulo 21, só são os discípulos que estão com ele. Lá no capítulo 5, são 2 barcos, porque um é o barco que Jesus anuncia, sai com eles, depois chama outro barco para ajudar. Aqui é só o barco dos discípulos. Para você entender, querido, que nós não temos que ficar baseando na vida da outra pessoa, no ministério da outra pessoa. Que Deus tem para você é uma vida particular, de coisas raras, de coisas sobrenaturais. Eu me alegro, vou dar um exemplo aqui, quando eu vejo a pastora Cleide ser usada, sim, mas Deus também tem algo particular, de acordo com o capítulo 21, na minha vida também. Jesus falou para a multidão e para os discípulos, sim, mas aqui no capítulo 21 é hora de Jesus falar com eles, o particular. Isso quer nos dizer, queridos, e preste atenção numa coisa que Deus está falando nesta manhã: não baseie a sua vida com as experiências de outras pessoas. Você precisa ter a sua experiência com Deus, você precisa ter o seu particular com Deus, porque se nós ficarmos baseados, que glória, fulano foi abençoado, olha como que Deus abriu a porta, que maravilha, nos alegrar com a bênção das outras pessoas, não é nos entristecer com a bênção das outras pessoas, mas é entender que da mesma maneira e até de uma intensidade muito maior, Deus quer fazer também na minha vida. Por isso que agora Jesus entra num particular com aqueles discípulos, não é com a multidão, mas é com aqueles discípulos. Nesta manhã Deus está falando com você: entra no particular comigo, entra na intimidade comigo. Eu quero te revelar coisas grandes e firmes que você ainda não provou. Até 2015 foi maravilha, foi, mas 2016 é um particular seu com Deus, é a sua intimidade com Deus, é o seu barquinho com Jesus se manifestando para você. É o momento de você viver uma vida de raridade extraordinária na presença do Senhor, porque senão, pelo contrário, eu vou ficar contando o testemunho dos outros, ouvindo o testemunho dos outros, vivendo do passado de 20 anos que Jesus teve um encontro comigo, eu com ele, e agora? O que está acontecendo com a minha vida? Nada. Porque eu me conformei. Não venhamos conformar, mas venhamos acreditar que Jesus vai nos levar a pescas milagrosas e maravilhosas. Aleluia. Lá eu percebo, querido, preste atenção, que Jesus mandou lançar a rede, deu a ordem. Ele disse assim para os seus: olha, diz para Pedro, não é? Lançai a rede. Pedro, a princípio, já estava cansado, capítulo 5 de Lucas. Mas Pedro falou assim: mas Senhor, segundo a tua ordem, eu lançarei a rede. Segundo a tua ordem, eu lançarei a rede. Aqui, presta atenção, no capítulo 21, Jesus já é específico. Jesus diz assim: lançar a rede para onde? Para o lado direito. Então, para viver coisas extraordinárias, presta atenção, coisas raras com Jesus, nós precisamos de entender que o Senhor não tem uma visão. Sabe a diferença de visão e de foco? Quem sabe a diferença de visão e de foco? Existe uma diferença entre visão e foco. A visão que eu estou tendo aqui, eu estou vendo tudo que está aqui até lá no fundo, isso é visão. Mas foco não. Foco, eu estou centralizado agora naquela plaquinha do Waze, da saída. E a plaquinha é quadrada, ela tem a maior parte branca e as letras são de vermelho. Isso é foco. Irmão, para viver coisas extraordinárias, você não tem que ter visão, você tem que ter foco. Se Jesus mandar você jogar a rede para o lado direito, não joga para o esquerdo, não joga de qualquer maneira, não fica baseando a sua vida, achando que o passado é que vai firmar você a uma experiência com o Senhor, porque não vai. O passado, ele é bom na sua vida, ele foi bom na sua vida, mas ele quer que você amadureça, ele quer que você tenha visão sim, mas que você tenha foco. 2016 é o ano que a igreja precisa entender qual é o foco do Senhor. Se ele mandar fazer de uma maneira, não titubie, não faça de outra maneira, lança a rede para o lado direito, porque daqui a pouco vai acontecer uma pesca milagrosa na vossa vida.
Lucas capítulo 5, lá está nos falando que quando lançaram a rede, tiveram uma grande quantidade de peixes. Ou seja, não está falando o tamanho do peixe, nem a quantidade dos peixes. Já aqui em João capítulo 21, está dizendo que era numerosa a quantidade de peixes, mas aqui está nos mostrando a quantidade exata de peixes. Eram grandes peixes, no total de quanto? 153 grandes peixes. Aleluia. Preste atenção, isso é foco. Jesus vai nos mostrar coisas específicas. Sabe o que acontece, irmão? Abrindo um parênteses e já fechando aqui com o Espírito Santo, me traz a fazer vocês entender. Irmãos, nós temos que parar de ser igrejas ativistas, ministérios ativistas. Todos os departamentos têm que fazer, porque se não fizer, não vai estar bom. Não é isso que Jesus está falando, fazendo, mandando nós fazermos. Temos que fazer atividades, congressos, fazemos evangelismo, coisas para enaltecer o nome do Senhor, sim, mas nós temos que fazer coisas únicas, coisas que vão ser feitas. Você pode fazer um evangelismo, mas se tiver objetivo, se tiver foco, as almas vão ser pescadas. E presta atenção, voltando aqui para o texto, capítulo 5, para completar isso, capítulo 5 fala que lançaram a rede, e a rede abriu um buraco, começou a escapar peixe. Aqui não, irmãos, lê o texto, está dizendo no capítulo de número 21 de João, versículo 11, lá está dizendo que foram 153 grandes peixes, mas lá está dizendo que a rede não rompeu. Faça, mas faça talvez 1, 2, 3 vezes, faça bem feito, com foco. Sabe por quê? Porque vai ter grandes resultados, e aí vai se encaixar o que nós estamos falando aqui nesta manhã. Vão ser coisas raras, mas coisas que vão dar fruto para a glória e para a honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para terminar, capítulo de número 5 nos mostra um Jesus antes da sua morte. Aqui não, aqui já mostra um Jesus 21, um Jesus ressuscitado, um Jesus poderoso. Se eu der um nome a essas duas pescas, que não é a mesma, que não são as mesmas, mas são pescas diferentes no mesmo lugar, a primeira pesca eu posso chamar de pesca maravilhosa. Um milagre também, é uma pesca maravilhosa. Foi um milagre, pastor? Foi um milagre. Mas agora eu posso chamar o capítulo 21 de pesca, sabe o que? Milagrosa. Algo específico para mostrar a Pedro, para mostrar a estes que estão com Pedro em particular, que Jesus Cristo ainda continua sendo o Senhor da provisão, que Jesus Cristo ainda continua sendo o mesmo. E eu quero nesta manhã lançar uma palavra profética sobre a igreja aqui em Milford, sobre o teu ministério, pastor Renilton. Jesus Cristo ainda continua sendo com você, com a sua igreja, com a sua família, o mesmo ontem, o mesmo hoje no presente e o mesmo amanhã, para a glória e para a honra do seu nome. Jesus é o mesmo, Ele é contigo, Ele é com essa igreja, e Ele manda dizer: se tiver propósito e buscar coisas raras, vai acontecer milagres aqui neste lugar, para a glória do seu nome. Aleluia. Foi uma pesca maravilhosa. Lucas 5, sim. Foi uma pesca maravilhosa? Foi sim. Mas nós precisamos viver o extraordinário de Deus. Pesca milagrosa. Jesus quer trazer intimidade de milagres na nossa vida. Jesus quer usar todos vocês, todos nós que estamos aqui nesta manhã. Jesus quer nos usar com coisas maravilhosas e extraordinárias. Porque o processo de Jesus, irmãos, ainda continua o mesmo. Não temos que regredir, o processo é o mesmo. Ele chama. Segundo, transforma. Terceiro, dá experiências. Quarto, nos mostra e nos faz fazer, é uma redundância aqui, o mesmo. E quinto, Jesus nos envia. Eu não quero pregar a parte do texto do capítulo 21 de 15 adiante, que é um encontro mais particular ainda. Quer dizer, Jesus resumiu mais ainda dos que estavam no barco para levar Pedro
a uma vida de mais foco ainda, de mais estreito ainda, nesta manhã eu quero lançar uma palavra profética que não vai causar dor em você, mas que vai causar bênção e que vai trazer algo extraordinário na sua vida. Se o Senhor te levar ao funil, passe pelo funil, porque lá na frente, quando o Senhor fizer você passar ainda pelo estreito do foco de coisas pequenininhas, de coisas ainda que te apertam para tirar da tua vida, com certeza Ele vai te usar com mais ainda a porção dobrada para a glória do seu nome, aleluia. Olha que coisa tremenda. Terminando a minha mensagem nesta manhã, diz a palavra que quando Pedro todo empolgado desceu, correu, vestiu a tua túnica, os outros no barco, não é? O barco do lado com a rede cheia de peixes, ele segurando Pedro, correu, porque foi ter com Jesus. Jesus já estava, irmãos, na terra com brasas acesas. Jesus já estava com peixe em cima da brasa, do lado já tinha pão. Isso para demonstrar, queridos, sabe o que para nós? Que viver o extraordinário de Deus é sempre contar com coisas milagrosas da parte de Jesus. E Jesus faz tantos milagres, tantas maravilhas, que Ele ainda, depois de ter mostrado que Ele estava ali para suprir todas as necessidades dos seus servos, Jesus ainda manda Pedro buscar os peixes da coleta da pesca milagrosa. E foram colocados mais peixes ali, assado mais peixes. Porque preste atenção numa coisa: quem chega perto de Jesus, quem vem ao encontro de Jesus, nunca vai ver Jesus sem pão e sem peixe. Sem milagre vai acontecer. Sempre vai ver pão para poder comer, sempre vai ver peixe em cima da brasa, porque o nosso Jesus é Jesus de coisas extraordinárias. Para terminar nesta manhã, eu queria dizer para vocês o seguinte: viva o extraordinário de Deus, viva coisas raras com o Senhor. Peça ao Senhor: Deus, eu estou na igreja Vida Nova, eu estou lá somando com o pastor Renildo, com a pastora Daniele, mas Senhor, eu quero ter experiências que eu nunca tive na minha vida. Senhor, eu quero ter um particular com o Senhor. Senhor, eu quero ser levantado para orar por enfermos, para orar por cegos, para orar por paralíticos, até mesmo mortos. Senhor, eu quero libertar os encarcerados. Senhor, eu quero pôr a mão sobre os endemoniados para eles serem libertos. Senhor, eu quero fazer coisas que eu ainda não fiz. Eu quero ter uma experiência que eu ainda não tive. A experiência de Pedro lá na pesca é de lançar a rede, ser frustrado, claro, de ouvir a palavra de Jesus, de ver o milagre, mas o milagre começou a sair por onde? Sair pela rede. O buraco começou a sair, teve que chamar outro para vir socorrer. Aqui em 21 não, irmão, é a sua experiência com Deus. Mas essa experiência, se for uma experiência rara, presta atenção aqui para terminar, se for uma experiência rara com o Senhor, que você acreditar mesmo que Deus vai te dar experiência, que você vai viver coisas tremendas, que você vai fazer sinais, prodígios e maravilhas tremendos para o Senhor, você vai lançar a rede, vai viver aparentemente a mesma experiência, mas tem uma coisa: essa experiência vai render para você frutos que não vão esvair pela rede. Vão vir a rede lotada com grandes peixes, mas não vai sair nada pela rede, porque o que Deus tem para fazer na nossa vida são coisas raras, poderosas e extraordinárias, para louvor e para a glória do seu nome. Guarde esse versículo no seu coração. 1 de Pedro 2,9. Lá está dizendo que nós somos o quê? A geração eleita. Geração eleita é a geração deste tempo. Segundo, sacerdócio real. É o tipo, é o quadro, é a figura de pessoas, é o tipo, é a comparação de pessoas que Deus quer usar nestes últimos dias. Não são pessoas quaisquer, mas pessoas que tomam uma postura de tipo de sacerdote para essa geração. Terceiro, nação santa. Uma nação é algo que se estende. Não é uma família em particular só, mas é algo que se estende, é uma nação santa. Por isso que eu louvo o nome de Jesus, que não ficou só com aqueles 11, depois veio Matias, não só ficou com os 12, não só ficou com eles, mas foi uma nação que foi alcançada, foram os rincões da terra que foi alcançado. Meu irmão, se você viver o extraordinário de Deus, você vai ver se cumprir essa palavra, você vai passar por onde passar, ganhar almas por onde você passar, colher os peixes, e são peixes que não vão esvair na rede, e
você vai ver cumprir esta palavra. Nós vamos ver nações santas sendo ganhas para Jesus, por causa de você que viveu algo sobrenatural com Jesus. Amém. Por último, povo adquirido. O que é um povo adquirido? É um povo que vive uma vida de particularidade. Vou dar só um exemplo aqui. Deus deu condição do pastor Renilton vir à terra e ele tem um sobrenome Ribeiro. Pode ter outras pessoas que têm um sobrenome Ribeiro, mas ele e a pastora Daniela, e veio os 2 filhos, eles são a família particular que veio a tornar-se ele e ela e os 2 filhos. Eles não têm outros filhos. Se o evangelista Ricardo falou, sou filho do pastor Renilton, só se for espiritual, porque das entranhas dele e dela não saíram. É algo particular, os 2 filhos, particular, ninguém pode tirar isso. Assim somos nós, irmãos. Se nós assumirmos o nosso lugar como que povo adquirido, não é para o ímpio ser povo adquirido, mas é para você entender que Jesus te salvou, te limpou, te chamou para ser um povo adquirido. E ser povo adquirido, meu irmão, é entender que nós somos aqui, ó, a menina dos olhos de Deus. Escutei uma coisa de um pastor falando esses dias, que eu não sei se é verdade, mas eu tomei para mim, isso é coisa boa, eu posso até pesquisar, eu e você. Ele diz que uma das partes mais, se não for a mais sensível no corpo, é essa menina dos olhos, essa retina. É a parte que você sente mais dor no corpo, é a parte da retina. É interessante que o Senhor fala que o povo dele, e nós somos Israel espiritual, somos como a retina, a menina dos olhos. E o Senhor diz que quem tentar tocar para machucar a retina dos olhos, Deus vai comprar a briga, Deus vai entrar neste negócio, Deus vai defender o seu povo. Se você aceita que a menina dos olhos de Deus, o povo particular de Deus, você está perdendo o seu tempo. Dá glória ao nome de Jesus nesta manhã, porque é Ele que te justifica, é Ele que te comprou, é Ele que te separou. Se você é povo particular de Jesus, pode ter certeza de uma coisa, fica tranquilo, porque ninguém vai tocar na sua vida. Ninguém vai tocar na sua vida. Viva o extraordinário, viva o extraordinário de Deus. Ponha-se de pé nessa hora no nome do Senhor Jesus. Viva o extraordinário de Deus, meu irmão. Extraordinário é coisa rara, coisa incomparável, nada é igual. Pastor, eu tenho 20 anos, estou na igreja, eu tenho 10 anos, tenho 5. Mas o 6º ano, você que tem 5 anos, está na igreja, tem que ser um ano de coisas extraordinárias. Pastor, eu tenho 20 anos, eu vou fazer como Paulo, vou acabar minha carreira, vou guardar a minha fé. Não. A sua botina, o seu cajado, a sua, podemos dizer assim, o seu escudo, a sua lança, a sua proteção, que é a armadura, não é para ser guardada, não está na hora ainda. Sabe qual é o dia que nós vamos guardar, querido? O dia que Jesus buscar a igreja, amém? Aleluia. Enquanto estamos nessa terra, precisamos viver um momento singular, um momento único com o Senhor. E guarda isso dessa mensagem. Todos nós precisamos ter foco na obra de Deus. Foco. Foco na obra de Deus. Pedimos visão, amém. Temos que ter visão. Visão, a nova visão da igreja é o mundo, sim. Mas o foco da igreja de Milford, da igreja aqui, é Milford. É o foco. Focar a cidade. Focar a sua família. Focar a sua vida. Focar o seu casamento. Foco. Você tem que ter foco. Porque se não tiver foco, meu irmão, você pode lançar a rede, confiar em você, vai aparecer um buraco na rede. Mas nós viemos aqui nesta manhã para pedir Jesus, nós queremos lançar a rede dependendo do Senhor, para termos uma experiência diferente com o Senhor, aleluia. Você veio para cá, querido, para a América, para ter uma experiência diferente com o Senhor. Levanta a sua mão para o céu. Você que precisa de uma experiência diferente com o Senhor. Eu quero ter uma experiência diferente com o Senhor. Eu tenho vivido uma experiência diferente com o Senhor. Já comecei a viver uma experiência diferente com o Senhor. Eu quero dar uma palavra aqui, aleluia, de um testemunho que eu ouvi.
preste atenção, de um pastor contando. Eu quero deixar essa palavra para os pastores e pastoras que estão aqui nesta manhã, de algo que eu já vivi, aleluia. Mas se você ainda não viveu, Deus, aleluia, está nesta manhã te advertindo a você ficar firme, a você ter foco, aleluia. Tem um pastor amigo que esses dias estava passando um problema, aleluia. Ele nunca tinha perdido ninguém, saído ninguém na igreja, e ele sempre me falava: olha pastor, eu nunca perdi ninguém, nunca saiu ninguém na minha igreja, glória a Deus, aleluia. E dentro de mim, irmãos, eu pastoreei como pastor titular de uma igreja 9 anos, agora eu estou como co-pastor de uma igreja, pastorei 9 anos, e eu já vivi isso. Quando eu estava pastoreando, eu fiquei caladinho, porque essa pessoa, eu creio que se eu tivesse falado com ela, ela não queria ouvir o meu testemunho, e aí eu guardei para mim. Mas agora que essa pessoa está passando isso, o Espírito Santo falou comigo: está vendo, meu servo, eu só estou dando, por mais que seja um testemunho, querido, querida, que talvez é uma coisa ruim que está acontecendo, mas o Senhor falou assim ao meu coração pelo seu Espírito: eu estou permitindo ele passar, porque ele precisa de viver algo extraordinário comigo. Ele precisa passar pelo fogo, ele precisa passar por essa situação, porque lá na frente eu vou aprovar para coisas grandes, maravilhosas. Aí o Senhor já falou comigo: essas pessoas estão saindo da igreja dele, eu vou levar dobro de pessoas para a igreja depois que parar essas pessoas de não estarem lá. O que quer dizer isso para a nossa vida, pastor, pastora que está aqui nesta manhã? Se você ainda não viveu, não estou dizendo esse testemunho, mas se você ainda não viveu alguma coisa no teu ministério para fazer você crescer, Deus vai fazer você viver, porque Deus quer te levar, aleluia, uma maturidade muito mais excelente para a glória do nome dele. Assim também é para você, crente, que está aqui nesta manhã. Peça ao Senhor para te dar experiências talvez boas, mas experiências ruins. Pastor, mas e a experiência ruim? Ninguém quer viver, ninguém quer mesmo não, querido, querida. Mas até na experiência ruim você vai crescer para a glória do nome do Senhor. Viva coisas raras com o Senhor. Levanta a sua mão se você quer viver um ano diferente com Deus aqui nesta manhã. Só um minutinho, eu quero orar com eles. Depois eu já deixo os irmãos louvarem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nesta manhã, ouvimos a Tua palavra, Tua palavra que nos mostra de discípulos, de apóstolos, de servos do Senhor que estiveram tão pertinho do Senhor, mas que não tinham maturidade para ter aquela experiência da pesca maravilhosa. Passaram pelo milagre da pesca, sim, meu Deus, mas, meu Deus, eles não estavam preparados para ver um milagre tão excelente como aquele. Mas eu te louvo, Senhor, que o Senhor voltou a bater na mesma tecla, aonde teve o erro de deixar os peixes saírem pelo buraco da rede. Eles voltam agora, Senhor, no mesmo lugar, no mesmo mar, mas numa época diferente, num período diferente. Não voltaram no passado, mas voltaram no futuro que tornou-se presente. E agora, meu Deus, eu te louvo, porque o mesmo Pedro está ali. Os outros que estavam com a grande multidão, não tinha mais multidão para se esconder, agora era só o barquinho deles. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor está falando com essa igreja, conosco que estamos aqui nesta manhã, que o Senhor quer nos levar a uma particularidade, coisas raras na nossa vida, para que nós possamos crescer. Mas quando lançarmos essa rede, meu Pai, eu te louvo, Jesus, não escapar nenhum dos peixes que nós vamos ver na pesca milagrosa. Milagres Deus quer fazer, cada um de nós vivermos aqui nesta manhã. Viva o milagre de Deus na sua vida, viva o milagre de Deus no seu ministério, viva o milagre de Deus no seu trabalho, viva o milagre de Deus na sua vida particular com Deus, viva o milagre de Deus na sua igreja, viva o milagre de Deus lá no mundo, viva o milagre de Deus, viva o milagre de Deus, viva o milagre de Deus. Pegue, tire do mar os 153 grandes peixes para glorificar o nome do Senhor nesta manhã. E tenha certeza de uma coisa: quando você receber a tua bênção, escuta uma coisa, Jesus já está te esperando há muito tempo na areia da praia, com uma brasa acesa. Olha que coisa tremenda. Jesus nunca chega atrasado. Pastora Cleide, Jesus nunca chega atrasado.
Pastora Suzana, Jesus nunca chega atrasado. Pastor Renildo, Jesus nunca chega atrasado, nunca demora para chegar, aleluia. Igreja de Milford, Jesus nunca chega atrasado. Jesus chega na hora certa, e quando ele chega, a brasa está acesa, o pão já está do lado e já tem peixe na brasa, esperando eu e você para poder alimentar e glorificar o nome do Senhor. Se você quer viver um ano diferente com o Senhor, fala com o Senhor: eis-me aqui, Deus, nesta manhã. Faça da minha vida uma vida marcada por uma pesca milagrosa, para a glória do seu nome. Se você quiser aplaudir o nome do Senhor nesta manhã, aplauda. Aplauda o nome do Senhor. Pastor Renildo, levanta sua mão, serve o Senhor. Escudo nesta manhã é para glorificar a Deus, mas para te honrar. Pastor Renildo, não desista, serve do Senhor. Não pare no meio do caminho. Não desista, não é hora de desistir, não é hora de parar, não é hora de conformar com os que já estão aqui. Olha, se Milford for pequeno, escuta isso. Deus vai fazer essa igreja ampliar as tendas nas cidades que estão aqui ao derredor. Aleluia. Se Milford for pequena, Deus vai fazer você jogar a rede. Aleluia. Mas a rede que você e essa igreja lançar, sabe o que vai acontecer? Vai ver o ministério dessa igreja próspero, vai ver coisas extraordinárias acontecer. Receba essa palavra nesta noite 2016. Deus vai trazer coisas raras a acontecer aqui nesta igreja. Algo que nunca aconteceu no seu ministério e na vida da existência dessa igreja vai acontecer, porque Deus é Deus de coisas extraordinárias. Aleluia, extraordinárias. Eu e você vivamos um 2016 de coisas extraordinárias. Se você quiser glorificar, glorifique. Louve o nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe. Pode cantar, pastor, em nome de Jesus.